Olá, tudo bem com você? Bom, o assunto do vídeo de hoje é primer para madeira, conforme a gente tinha combinado no vídeo passado, que foi sobre massa para madeira. E tem um outro sobre como lixar madeira. Então, se você não assistiu nada disso, eu recomendo que você procure esses vídeos antes para assistir na sequência, que fica muito mais fácil de entender todo o processo, tá bom? Então, vamos lá. O que é o primer para madeira? O primer para madeira é um produto que você passa antes da tinta na madeira. Ele tem várias funções. Então, vou começar falando que ele tem base d'água e base de solvente. E você vai usar o tipo de primer que tem adequação com o tipo de tinta. Então, se você vai usar uma tinta base d'água, você vai usar um primer base d'água. For solvente, solvente. Bom, para que serve? Ele tem a função de deixar a pintura mais intensa, mais regular, mais uniforme. Até porque, quando você passa o primer na madeira, você consegue evidenciar várias rachaduras e buraquinhos que talvez tenham passado desapercebido quando você passou a massa. E aí, principalmente se você for pintar esse móvel numa cor clara, é importante que você, depois dessa primeira demão do primer, faça as correções com massa nos lugares onde você percebeu que ainda tem problema, lixe de novo e dê mais uma demão de primer. Essa é uma função assim muito importante. A outra coisa que ele faz como a madeira vai absorver primeiro o primer, você vai ter uma economia na tinta que você for usar. E além de tudo isso, ele vai fazer com que a tinta fixe melhor no móvel. Quais são os tipos de primer? Então, existe um primer pronto que chama fundo preparador. Ele vem numa latinha e tal, ele já vem pronto. No artesanato a gente usa para MDF e tal, tem um que chama base para artesanato. Tem alguns primers que são caseiros, com receitas que vão cola, polvilho e tudo mais. E tem o que eu uso, que é a tinta PVA ou a tinta latex de parede, que eu acho que é barato, simples e super eficiente. Bom, como é que você vai aplicar? Então, primeiro você lixou, corrigiu com a massa, lixou a massa, limpou, deixou tudo em ordem. E aí você vai usar um pincel macio ou um rolinho de espuma para aplicar esse primer sempre no mesmo sentido, seguindo o veio da madeira. Lembrando que ele é a base da sua pintura, que é importante que ele esteja aplicado de forma bem certinha, né? Aí, se você for usar uma tinta clara, um branco, um amarelinho, uma tinta bem clara, o ideal é que você passe pelo menos 2 demãos desse primer branco, sempre lixando entre elas. Se você perceber que ainda ficou um pouco escura a madeira, principalmente se você estiver pintando uma madeira escura, reformando um móvel de madeira escura, às vezes 3 demãos são necessárias para isso. E usa uma lixa fininha, 220 mais ou menos, para fazer esse lixamento entre as pinturas. Dica para não errar. Primeira dica, não caia na tentação de primer caseiro. Essas coisas que vão alimento, polvilho e tudo mais, a gente nunca sabe o que pode acontecer com o passar do tempo. E eu nem acho que a economia seja tanta assim que vale a pena você arriscar, principalmente se você estiver fazendo isso para uma outra pessoa. E aí uma diquinha de ouro, se você estiver pintando um móvel de uma cor escura, um azul marinho, um verde escuro e tal, eu recomendo que você tinja esse primer, essa tinta latex PVA, com um pouco do xadrez, para na hora de você aplicar a tinta, você não tenha que dar mais uma demão extra, porque o fundo ficou muito claro. Então a gente, quando pensa em primer, às vezes pensa só no branco e não necessariamente. O importante é o tipo da tinta que você vai usar. Você pode tingir esse primer, não precisa ser no tom escuro, que é até para você ver as imperfeições e tudo mais. Mas se ele tiver um pouco mais escuro do que o branco, já na tonalidade que você vai usar, facilita bastante. Então é isso. Agora é a hora que você curte, comenta, compartilha com quem gosta do assunto, salva para poder consultar quando precisar. E me conta o que achou, se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais alguma informação.
E no próximo vídeo a gente vai falar sobre tipos de tinta para pintar madeira. Tá começando a ficar bom isso, né? Essa parte da pré-produção nunca é muito divertida, mas a parte da pintura é sempre a melhor parte. Então eu espero você no próximo vídeo. Beijo, até lá!